Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler então João capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 10, diz assim: Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Que Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo sou o Messias. Então, o que acontece aqui? A gente sabe, todos já ouviram, sobre essa história aqui, relatada na Bíblia da mulher de Samaria, mulher samaritana. Aqui, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. E as mulheres, elas tinham um horário em que elas iam buscar água. Geralmente elas iam num horário mais cedo, porque o sol era muito forte. E quase sempre esses poços, eles ficavam longe da cidade. E elas tinham que pegar os seus cântaros, tirar a água do poço, levar ele muitas vezes sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. E isso era a função das mulheres. E levar água para dentro de casa. E ali, ela vinha sempre em um horário separado das demais. Por quê? Porque ela andava ali provavelmente na fornicação com um outro homem, sei lá, um homem que já foi casado, um homem casado, enfim. Mas para que as outras não ficassem reunidas, porque as pessoas, quando não são de Deus, elas falam o quê? Fofoca. Se você chegar num salão, tá? Vou usar um exemplo aqui, entre mulheres. Se você chegar num salão e você começa a escutar a mulherada ali, uma fala disso, outra fala mal daquilo, a outra reclama disso, vira de um diz que me diz que ali. Então imagina todas aquelas mulheres daquele vilarejo indo ao mesmo horário buscar água, ficavam e elas se afastavam dela quando ela chegava no poço. Ficavam de fora num burburinho, eu acredito que ela largava ali, abandonava e vinha mais tarde, não levava água. E Jesus, ele chegou ali, ele ficou esperando por ela. Jesus não estava ali para julgar aquela mulher, nem para condenar ela. Tanto que ele disse: dá-me de beber, me tira água.
E aí ele falou que a água que ele tinha para dar, aquela água, quem bebesse jamais sentiria sede. Nós precisamos ter sede da palavra de Deus. A palavra de Deus, se a gente for olhar a água, né? Isso é constatado cientificamente, os médicos falam isso todos os dias para as pessoas. Nós precisamos beber água. Não é chimarrão, não é café, não é chá, não é suco, não é água com gás. Água. Água. O nosso cérebro, gente, ele precisa diariamente de 600 ml de água. Por isso que às vezes as pessoas elas estão com dor de cabeça e não sabem o porquê. Porque tem pessoas que não tomam água, principalmente agora no inverno. Então, a água, ela ajuda a desintoxicar, ela ajuda na renovação celular, tudo. Então, a água ela é essencial para a nossa vida e assim é a palavra de Deus. Sem água, ninguém vive, gente. Jesus, ele ficou lá no deserto, em consagração. Só que no meio de um jejum, né, nós bebemos água, apresentamos a água diante de Deus, né, líquido que a pessoa vai beber, ela coloca ali diante de Deus. Por quê? Ela precisa se hidratar, né? Então, a água ela é essencial e assim é a palavra de Deus. Ela é vital. Nós precisamos beber dela todos os dias, porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra de Deus que nos santifica. A palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor, e nós só somos santificados através da palavra. Somos limpos, Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra em vós plantada, enxertada, é a palavra que nos limpa. Então nós usamos a água para limpar. A palavra de Deus, ela é essa água viva. E ele disse aqui, ó, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Rios de águas vivas fluirão do nosso interior, é o que diz a palavra. Então nós precisamos beber desta fonte. Tem um louvor que diz, né? Quero beber desta fonte, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber desta fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A fonte é Jesus, a fonte é a palavra. É ela que nos santifica, é ela que nos vivifica. E nós precisamos ter sede da presença, ter sede da palavra de Deus, porque sem água ninguém vive. E às vezes, gente, como Jesus disse aqui, né, para aquela mulher, ela disse que ela queria ver o Messias, que ele vinha da onde? Do povo. Jesus veio para os judeus, ele veio para os seus, Jesus era judeu. Só que os seus não o quiseram. E glória a Deus por isso, porque através deles não quererem Jesus que chegou até mim e você, os gentios. Nós fomos alcançados por ele, porque os seus o rejeitaram. Então, a palavra veio até nós. O apóstolo Paulo, ele foi usado para pregar para os gentios. Paulo era romano. E Deus usou ele disse, este é um vaso escolhido. E Paulo pregou, gente, na Ásia. Paulo fez viagens missionárias, andou de navio, sofreu naufrágios. Mas ele disse, viver com Cristo, mas morrer com ele seria lucro. Ele visava a vida eterna. E aqui, os judeus rejeitaram Jesus. E hoje muitas pessoas ainda estão rejeitando a palavra, estão rejeitando o evangelho, estão rejeitando Jesus, infelizmente.
Mas os dias estão se aproximando, estão se abreviando, a vinda dele está muito próxima. E aqui ele disse que esta fonte, a água que ele nos der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela disse: agora vai resolver o meu problema, porque eu não posso vir aqui no horário que as outras vêm. Então, se ele me der dessa água, eu não vou mais sentir sede, não preciso mais voltar aqui. Só que tem gente que bebe um pouco, aí acha que não precisa mais. Jesus já me curou, dá um tempo. Ah, Jesus já organizou minha vida financeira, dá um tempo. Ah, Jesus já fez tal coisa, dá um tempo. Ela bebe aos poucos. Aí quando dá sede, quando o problema se levanta, aí ela corre para a igreja. Aí ela vai no culto de segunda a segunda, se tiver culto todos os dias, ela tá lá. Para que deixar chegar neste ponto? É só buscar a Deus, gente. Estar na presença de Deus. Quando nós buscamos a Deus, a palavra, ele disse aqui, né? Que a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Tem coisas que estão na frente dos nossos olhos, mas nós não vemos. O Messias estava na frente dela, ela não conseguia ver. Deus, ele vem até nós. Deus, ele sempre vem ao nosso socorro. A palavra diz que ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Só que muitas pessoas o rejeitam. As pessoas não conseguem ver a mão de Deus, o agir de Deus na dificuldade. Como eu falei ontem, porque quem não vive o milagre não espera viver o milagre, não consegue ver o milagre. Agora, aquele que vive o milagre, ele sabe que Deus, ele está sempre trabalhando, que Deus está guardando, que Deus está livrando, que Deus está dando a palavra, que Deus está nos direcionando. Ontem, aí eu e meu esposo demos um testemunho na igreja e eu falei sobre o nosso filho. Eu disse: olha, o nosso filho foi diagnosticado com autismo alguns anos atrás. Isso foi o que o homem disse, mas não é o que diz a palavra. E eu sempre declaro o meu filho abençoado. Eu nunca olho para ele como limitado e como um coitadinho, porque ele não é. Ele é mais que vencedor, é o que diz a palavra. Os filhos são herança do Senhor. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo bênção, libertação sobre a vida do meu filho. Eu declaro ele formado, eu declaro ele pregando a palavra. E quando eu olhei o caderno dele na escola esses dias, ele tem a monitora que auxilia ele, né, nos trabalhinhos, naquilo que a prof passa para ele. E elas colocam ali suporte médio, que ela teve que auxiliar ele, ela faz tudo adaptado para ele, tudo tracejado para ele e passando, né, a caneta por cima, o lápis por cima. E quando eu vi uma meia página aonde ela escreveu ali, sem suporte, eu me emocionei. Eu glorifiquei a Deus, eu disse: Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que Deus está trabalhando. Então, nós não podemos olhar com os olhos naturais. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores que Deus procura são esses que adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros. Pessoas que se achegam a Deus e Ele se achega a nós. Aquele que busca, encontra. É aquele que bate, recebe. Aquele que pede, ele recebe. Então, a palavra de Deus nos diz assim: quando nós bebemos desta fonte, as coisas são mais fáceis de enfrentar.
Nós temos o suporte do Senhor. Nós temos a palavra nos alimentando. Nós passamos por uma situação difícil, né? Meu esposo ainda contou os dias ali, 21 dias. Nós passamos por uma situação difícil. Mas Deus, Ele veio e proveu, reverteu aquela situação da nossa vida. Então, quando Ele queria desanimar, eu disse, calma, amor, Deus está trabalhando. Ele, amém. Porque o que diz a palavra? Por que são dois e não um? Porque quando um está querendo desanimar, o outro tem que estar de pé para levantar. E um cordão de 3 dobras, ele não se quebra. É o casal e Deus, Jesus está ali junto. Então, quando um está desanimado, o outro levanta, é o que diz a palavra. Então, nós precisamos beber desta fonte. Parecia que aqueles 21 dias ali, meu Deus, parecia que era uma eternidade. Mas foram 21 dias em que Deus foi trabalhando. A gente foi vendo a mão de Deus, o cuidado de Deus conosco, a provisão de Deus com a gente. Deus não nos deixou faltar nada. Deus foi provendo ali na nossa vida. Então nós precisamos beber desta fonte. Porque quando se levanta uma dificuldade, nós temos o ânimo da palavra. Aí eu falava com a minha pastora, e a pastora deu uma palavra para nós. E eu disse amém, amém. E oramos em cima dela. Então Deus sempre, quando você busca na fonte, Deus sempre vai usar alguém para te dar aquela palavra, para saciar a tua sede, para matar a tua fome, para fazer como Ele fez com Elias. Ele usou o anjo, tocou e disse, levanta, bebe e come. Tinha o pão pronto ali e a água. Pão sobre as brasas, quentinho, fresquinho, é isso que Deus tem para nos dar, e água fresca. Alimento diário. É isso que Deus tem para nós. O povo comia do maná todos os dias. Deus fazia com que aquele maná descesse dos céus. Eles acordavam. Eu imagino. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou imaginando, né? A gente vai viajando ali, a gente tem que entrar, né? Aquele povo abria a cortininha ali da porta da entrada da tenda, olhava aquele chão branquinho de maná. Iam lá, colhiam, faziam pão, se alimentavam. A palavra diz que ele tinha gosto de mel. Já pensou? Água da rocha. Olha o que Deus proveu. E Deus prove na nossa vida. Mas nós precisamos saciar a nossa fome e a nossa sede diariamente. Porque senão vem o dia mau, vem a má notícia e a pessoa sucumbe. Então nós precisamos estar ali conectados com Deus. Jesus deixou o maior exemplo disso. Quando vinha um certo horário, Jesus se afastava de todo mundo e ia orar. Isso é o secreto com Deus. Tem um momento que nós oramos ali, né? Juntos. Mas tem um momento que é você e Deus, é o teu secreto, é o teu devocional, é o teu momento com Deus. É onde você coloca ali para Deus tudo que tem no teu coração. Aonde você coloca para fora, como eu falei no devocional anterior, se tem alguma coisa te afligindo, tem alguma coisa cheirando mal, se tem alguma coisa, você tem que colocar diante de Deus, ser verdadeiro diante do Senhor. Adorar em espírito e em verdade. Ser verdadeiro. Ser aquela pessoa completa. Não é pela metade. Tem pessoas que tentam se enganar a si mesmas de que tudo está bem quando não está. Negam, vivem numa aparência. Aquela mulher ali, ela falou a verdade. É verdade. Jesus disse, tu teve 5 maridos e tu falou a verdade. Esse que tu tem também não é. E ela disse, eu vejo que tu é um profeta. Sabe por quê? Porque quando a gente fala a verdade para alguém, a palavra diz o quê? Que é melhor a ferida aberta por um irmão do que o amor encoberto. É ficar, não, gente. Aquilo que eu tenho que falar para alguém, eu falo. Aquilo que o Espírito Santo colocou ali no meu coração, eu falo. Eu falo com amor, eu falo com temor. Aquilo que Deus me direciona para falar.
Mas eu falo. Se eu tenho que falar alguma coisa para minha mãe, eu respeito a minha mãe, tenho amor por ela, honro ela, mas se tem algo que Deus coloca aqui para mim, falar para ela, direcionar para ela, eu falo, eu digo, a mãe é assim. E ela fica pensando. Então Deus, gente, ele vai nos direcionando. Se eu tenho que falar algo pro meu esposo, eu digo, olha, amor, a palavra diz assim. O Espírito Santo me mostrou tal coisa. Aí ele pensa. É verdade. Não é passar a mão, mas é falar. Dizer, ó, sabe o que está acontecendo? Isso. Porque às vezes a pessoa que está de fora, ela está vendo o que você não vê muitas vezes. Aquela mulher estava diante de Jesus, diante do Messias, mas ela não enxergava. Até que Jesus disse, sou eu esse que tu está esperando, sou eu. Está ali muitas vezes, a bênção está na frente, o milagre está ali na frente dos olhos, mas ela não consegue ver. Porque às vezes ela se direciona para outras coisas, porque ela está desconectada de Deus. Então é isso que acontece. Ela não consegue ver o milagre, ela não consegue viver o milagre, por quê? Porque ela está dispersa com outras coisas, bebendo em outras fontes. Bebendo em outras fontes. Mas nós precisamos beber desta fonte. Tem um outro louvor que diz, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Nós não precisamos buscar em outras fontes. A nossa fonte é essa aqui, ó. É a palavra. Esta aqui é a fonte que vai fazer jorrar esses rios que Jesus falou para a vida eterna. É ela que nos limpa, é ela que nos purifica, é ela que sacia a nossa sede. Então, guarda esta palavra no teu coração. Faça uma reflexão da tua vida. Se conecte com Deus. Diga, Senhor, eu quero ver. O milagre está aqui na frente dos meus olhos, me ajuda a ver. Me ajuda a ver o teu mover. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade, na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, a voltar a caminhar, porque Paulo disse numa carta, corris bem o que te impediu de correr. Tem gente que sentou na beira do caminho, deu uma descansadinha e agora não consegue voltar, porque a vergonha vem, o inimigo acusa, tu vai voltar, vão rir de ti, vão falar de ti, assim, ó, que nem a mulher quando chegava lá no poço para buscar água, as outras estavam ali, ela se retirava, ela nem buscava, porque ela sabia o horário que as fofoqueiras estavam lá. Então, busque a Deus e não olhe para os outros, não escute a voz dos outros, ouça a voz de Deus. Se você se desviou do caminho, volte. Se não quer congregar na mesma igreja, vá para outra, vá ouvir a palavra. Mas pare de viver na mentira. Não deixe o diabo te acusar. Ele não tem esse direito. E Deus, ele está ali de braços abertos esperando você voltar. O filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai. Então volte. Saia da beira do caminho, se levante. Vá buscar a Deus, busque a presença de Deus. A palavra diz, busque enquanto pode achar. Então guarda esta palavra, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas venham receber este alimento diário nas suas vidas, que o Senhor possa estar colocando esta pessoa de pé, possa estar devolvendo o ânimo que ela precisa, venha saciar a fome, a sede desta pessoa, Pai, que ela aprenda a beber da fonte, da palavra, que ela venha ser saciada diariamente, que ela venha, Senhor, matar a sua fome diariamente, que o Senhor possa estar trabalhando nestas vidas, nestes corações, Pai, que aquela pessoa que se afastou, que ela volte para o caminho, que ela volte a correr a carreira que lhe foi proposta, que esta pessoa permaneça na tua presença, que ela volte e permaneça, Pai. Que o Senhor esteja moldando, trabalhando em cada vida, em cada coração, Pai. Que estas pessoas consigam ver o milagre ocorrendo nas suas vidas. Que elas possam ver a bênção que já está na frente dos teus olhos.
Que o Senhor esteja abrindo os teus olhos espirituais, os teus ouvidos para que você ouça a voz do Espírito de Deus. Pai, trabalha na mente e no coração desta pessoa, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha suprir as faltas delas, que o Senhor esteja provendo na vida delas, Pai, assim como o Senhor proveu esta água, deu desta água para esta mulher, e que esta fonte inesgotável venha jorrar do nosso interior, rios de águas vivas, e que esta água esteja sempre dentro de nós, porque é esta água que vai jorrar para a vida eterna, e que esta água venha ser, Pai, jorrando um rio que nunca venha se secar, uma fonte inesgotável em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente e poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus.